E aí pessoal, tudo bem? Aventureiros e aventureiras, eu sou o pastor Harley. E eu sou a Aninha. É a Aninha, a minha querida filha, e nós estamos aqui estudando a Bíblia, né Aninha? Sim. Já estudamos uma vez sobre a obediência. Você é uma menina obediente? Sim. Ah, muito bem. De vez em quando não é, ó, nós faz assim, né? Muito bem, e hoje nós vamos continuar estudando, Ana. Vamos falar hoje sobre a criação? O que você acha? Acho que sim. Ah, legal. Você tem muitas dúvidas? Tem bastante. Então tá bom, vamos conversar sobre isso. Você sabia que tem pessoas que acreditam que Deus não fez as coisas? Ó, tem pessoas que acreditam assim, que tudo surgiu do nada, há muito tempo atrás. Sabe quanto tempo, Ana? 13,7 bilhões de anos atrás. Bilhões, milhões e milhões. Aí teve uma explosão, brrr, explodiu, e de um átomo desse tamanhozinho surgiu todas as coisas. Até eu e você. Eles acreditam assim? Eles acreditam assim. A gente tem que respeitar o que as pessoas acreditam, né? Mas a gente acredita diferente. Eles acreditam também, Aninha, que o homem e os animais e os répteis, os anfíbios, surgiram tudo da mesma célula. Uma célulazinha, há bilhões e bilhões de anos atrás, começou a se mudar, a crescer, virou alguma coisa. Então, mais ou menos o que eles acreditam é nisso, ó. Que uma célula virou um ser diferente, depois virou outro, depois virou um peixe, o peixe virou um anfíbio, depois virou um réptil, depois virou um mamífero, depois subiu na árvore, aí virou um macaquinho, de uma linhagem de um primata. Ele começou a andar com os dois pés, depois ele se tornou assim ereto e depois no final virou um homem. Isso que a gente aprende na escola, tá bom? Como é que você aprende lá na escola adventista? Eu aprendo esse daí e que Jesus criou as coisas. Ah, então tem um outro jeito de entender também? Sim. Vamos abrir a nossa Bíblia? Ó, você abre a sua Bíblia, o papai abre a dele, e todo mundo aí, eu vou pôr o óculos, porque eu já tô velho, né? Como eu disse. E nós vamos abrir agora em Gênesis 1, de 1 a 2. É o primeiro, Gênesis 1, de 1 a 2. Então eu vou ler e você acompanha, tá bom? No princípio, Deus criou os céus E a terra. e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre As águas. Olha que interessante, Aninha. Então a Bíblia começa contando a história do nada, assim, olha. No princípio Deus fez tudo. Sabe como é que fala em hebraico, a língua da Bíblia? Bereshit bara Elohim het hashamayim het haeretz. Olha que legal. No princípio Deus criou os céus e a terra. E quem estava lá também, Ana? Tinha mais uma pessoa envolvida. Nesse verso a gente aprendeu que quem estava lá? Deus, Pai. E Filho. Não, o Filho não estava nesse verso. Deus Pai E Espírito Santo. Agora lá em João 1, então vamos abrir a nossa Bíblia, a sua Bíblia. João no capítulo 1, no versículo 1 até o 3, vem dizendo quem que estava lá junto também. Então João, abre aí. Galera, lê aí que eu vou ler caninha aqui. No princípio era o No princípio era o Verbo. Verbo. E o Verbo estava com? Deus. E o Verbo era? Deus. E ele estava no princípio com? Deus. Todas as coisas foram feitas por Por ele. e sem ele nada do que foi feito se fez. E lá no versículo 14, Aninha, vem dizendo assim, ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, como filho do Pai. Olha que interessante, Aninha. Quem estava na criação? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles estavam envolvidos ali naquela criação. A gente acredita, a gente respeita quem acredita que a gente veio do nada, mas a Bíblia conta uma história que a gente veio o quê? De algum lugar de Deus. E qual que é a nossa casa, nosso lar? A terra. Você sabe que as pessoas também acreditam que demorou quase mais de 4 bilhões de anos para a Terra começar a se formar? Então eles acreditam que passou muito tempo. Agora, qual que é o grande problema disso? Quem que estava lá há 4 mil anos atrás? 4 bilhões de anos atrás? Ninguém. Então, o grande problema, por isso que fala assim, filha, presta atenção,
teoria da evolução. Porque é uma teoria, uma ideia, vamos dizer assim, uma explicação teórica sobre como surgiu as coisas. E qual que é a nossa explicação teórica? A gente tem uma teoria também. Que Jesus veio e criou a Terra. Então, a teoria da criação. Então, também nós temos uma teoria. E nós acreditamos pela fé que Jesus fez todas as coisas. Olha que interessante. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem foi a cereja do bolo? Qual foi a coisa mais importante que Deus criou? O homem e a mulher. O homem e a mulher. Fala alto, senão... Quem que Deus criou? O homem e a mulher. Isso, muito bem. Agora você falou bastante. Vamos abrir nossa Bíblia agora em Gênesis, no capítulo 1, que conta a história da criação. 26 e 27. Então, e disse Deus, façamos o ser humano a nossa, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Muito bem. Ana, Papai do Céu fez o homem e depois do homem fez a mulher. Mas os dois são iguais perante Deus. Por isso que a gente tem que respeitar as mulheres, tá certo? Os homens também. E outra coisa, Ana, fez a semelhança, a imagem. Que tipo de imagem? O homem é um ser poderoso, está em todos os lugares. Não só isso, né? Esses são os atributos de poder de Deus. Mas alguns atributos foi igual a Deus, por exemplo. O homem pode ser um ser moral, um ser bondoso. O que mais que Deus é? Deus é Amoroso, misericordioso, um homem justo, entendeu? É esse tipo de semelhança que a Bíblia fala que Deus criou a gente. Você entendeu essa passagem? Então veja bem, Ana, vamos aprender o que aconteceu lá no nosso lar, na nossa casa? Então, o primeiro dia, o que Deus criou? Você lembra? No primeiro dia ele criou a luz. A luz. Então o que acontece? Deus falou assim, haja luz. Por que haja luz? Porque estava uma bagunça. Lembra que estava sem forma e vazia? Então Deus organizou o que a gente chama de caos. Estava uma bagunça, Deus organizou e deu forma, escuro, só havia águas. Então Deus fez o quê? Organizou para começar a criação. Então Deus colocou em ordem no primeiro dia. No segundo dia Deus criou o firmamento. Você sabe o que é firmamento? Firmamento é que ele dividiu a água e os céus. Embaixo, porque tem um monte de água lá em cima, né? Por isso que chove. Então Deus dividiu as águas de cima e as águas de baixo, é o firmamento. No terceiro dia, o que Deus fez? Você lembra? Pediu para que a água se afastasse e surgisse a terra. E o que ele pôs na terra? Ele pôs plantas, ele pôs flores, árvores, fruta. A fruta foi no dia do homem, tá bom? Mas assim, ele colocou toda a relva. O que é relva? O mato, a planta. Por quê? Preparando o lugar para vir os animaizinhos. Certo? E o que aconteceu no quarto dia? Ele abriu assim, ó, e mostrou o céu, as estrelas, o sol, a lua. Para quê? Para governar os dias, as estações. O sol ia ficar de dia, né? E a lua de noite, tem uma parte clara, uma parte escura, né? O solzinho vem na gente e faz as plantas crescerem, a vitamina D dos ossinhos da Ana, entendeu? Então Deus criou todo o ambiente. Aí ele começou a criar os animais. O que aconteceu no quinto dia? Deus criou todos os animais que estão dentro da onde? Da água e do céu. Então ele colocou um monte de coisa dentro da água, um monte de coisa no céu. Os animaizinhos que voam e os animaizinhos que nadam. E no sexto dia? E no sexto dia ele criou os animais da terra. Os animais da terra. Os insetos, os répteis, os anfíbios, os mamíferos. Deus povoou a terra do quê? Dos animais. E no final do dia, ele cria quem? O Adão bonitão e a Eva bonitona. Por quê? Porque ele é o principal que a gente pensa, né? E o que aconteceu no sétimo dia? Deus estava muito cansado. Não? Não, ele só descansou porque ele queria mostrar que a gente descansou. Exatamente, Ana, muito bem. Então ele descansou para que ele, Adão, Eva, contemplasse o que ele fez. E no sábado fez 3 coisas. Descansa,
abençoa e santifica, torna santo. É por isso que nós guardamos o sábado também, tá bom? Para relembrar a criação. Vamos continuar estudando então? E aí o que aconteceu, gatinha? Nós vamos agora ver que a natureza proclama as coisas de Deus. Está em Salmo, no capítulo 19, de 1 a 4, na primeira parte. Então está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia é um lugar que a gente conhece Deus, mas a natureza também, tá certo? Falando em natureza, Ana, vou mostrar umas coisas para você e para os nossos amigos, os nossos amiguinhos. Vamos ver um pouco da natureza? Na sua opinião, o que é isso daqui, ó? Isso dorme com você todas as noites. Isso são os ácaros. Ácaros é uns bichinhos bem microscópicos que tem lá no seu cobertor. O que é isso daqui, Ana? Parece sorvete. Nossa, parece uma planta. São os cílios dos seus olhos. O que é isso daqui, Ana? O que é aqueles amarelinhos ali? Será que é salgadinho? Aquilo ali, filho, os amarelinhos, é o Covid. E ele está invadindo as células, que são as azulzinhas. É o Covid da nossa pandemia. Olha que coisa, né? E o que é isso daqui? Espinha. Será que é um chifre? Não, São os olhos de uma mosca. Olha que legal. A mosca tem centenas de olhos. E esses aqui são os olhos de uma mosca. E o que é isso daqui? Um piolho na cabeça, lá no fio de cabelo. Ampliado milhares e milhares de vezes. Esse é um piolho, filha. E o que é isso daqui? Salgadinho? Parece um doce. Isso é o seu sangue. Os glóbulos vermelhos no seu sangue ampliados milhares e milhares de vezes. Não é fantástico, filho? Deus criou todas essas coisas. Ai, que medo. O que é isso aí, Ana? Parece uma caveira. Parece uma caveira. Isso é a cabeça de uma tênia. Sabe uma tênia que tem na carne? Você lembra Por que... isso que lá Deus falou de comer porco? É por isso que Deus falou pra gente não comer porco. Por quê? Porque tem isso daí lá na carne de porco. Olha que coisa assustadora, né? Que tá dentro do intestino. Caveira. Parece uma caveira. Isso daí é um dente, Ana. Olha só que legal. Ampliando 20 vezes, ampliando 100 vezes, ampliando Essa 200. parece a lua. É bem entrando dentro do seu dente. Olha Parece como... pipoca agora. Parece pipoca agora. Olha que coisa interessante, filho. Parece uns cristais agora. Ampliando, 200 mil vezes. Ampliando 1 milhão de vezes. Ampliando 10 milhões de vezes. Olha o dente. Que fantástico. Coisas tão detalhistas que Deus criou. Grande. Você acha o Sol muito grande? Nossa, é muito grande. Muito, muito grande? Olha que surpresa que a gente teve em setembro de 2020. Esse é o nosso Sol, tá bom? E olha só os nossos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. E olha o que eles descobriram, Ana. Descobriram a maior estrela do universo, que iria até Saturno se você colocasse no nosso Sol. Essa é a estrela Stephenson 218. Essa era a Y Scuti, era a maior. Agora é Stephenson 218. Deus fez todas as coisas, filhas. Desde o menor até o maior. O universo é tão grandão, mas qual que é a coisa mais importante do universo? É você, eu e quem? Você. Vocês. Que bom isso, né? Vamos fazer uma oração agora por agradecer a Deus? Senhor Deus, obrigada. Porque é um Deus muito amoroso. Que o Senhor deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Obrigada, Senhor. Que criou coisas pequenas e coisas grandes. Todos os jeitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vocês gostaram das imagens? Né? Curtiu? Amém. Muito bem. Até a próxima, hein? Um tchau. Tchau. Se tiver alguma pergunta, é só deixar no comentário que a gente responde. Sim, a gente responde. Tchau, até a próxima.